abro aqui e aí você vai explicando, vai mostrando para eles. Sumiu o som. A gente já está começando a gravar, hein? Quem tem mais aqui para chegar? Vocês ainda me escutam? Não falei de não, você fala aí. Fala aí. Bom, agora eu vou fechar todas eu vou fechar todas as câmeras aqui. Tá? Porque ele tá me pedindo aqui para eu fazer isso e depois abrindo aos poucos. Então vamos lá. Off aqui. O mic de todo mundo, vou tirar. Depois eu vou abrir, deixar só. Vou também fechar aqui a câmera. Vou fechar aqui. Tá chegando mais gente. Espera aí, daqui a pouco eu vou botar você, Ricardo. Espera aí. Cadê a câmera? Mexendo aqui, espera aí. Cadê? Arroba. Espera. Igor, Luiz. Tá. Então, agora eu vou liberar aqui a câmera para Ricardo. Pronto, Ricardo. Acho que liberou a câmera. Aí, para Ricardo. Ricardo saiu, mas. Gente, vamos lá. Todos me escutam bem aí? Escreva aí nesse. Para quem está entrando, boa tarde. Tem tá vendo? Quando vocês entraram aí, tá vendo a imagem minha e de Ricardo. Vocês podem mexer na imagem aí, viu, gente? Coloquem onde vocês quiserem aí. É só clicar em cima, quem tá de computador, quem tá de smartphone aí no dedo. Tá tudo bem, Ricardo. Tudo tranquilo. Tá ouvindo? Eu tô te ouvindo. Eu te escuto e te ouço. Pronto. Fala aí. Estamos lhe ouvindo, Ricardo. Oi. Me ouve? Estamos lhe ouvindo. Eu estou te ouvindo. Oi. Ok, tô. Você quer o meu, aquele outro assim, ó? Não, o meu tá guardado. Tá no computador lá. Ricardo, tá ouvindo, Ricardo? Certo, o Igor disse que dá para ouvir tranquilo. Eu só não tô ouvindo. Ricardo tá ouvindo, não? Deixa eu falar ali com ele no zap aqui. Ricardo, você não me escuta, não, porque eu tô te vendo e tô te escutando você aí. Fala aí. Pelo microfone. Mas eu não tô ouvindo você, não. Não sei agora não, então. Ó, procuro, não sei não, velho. Agora eu tô ocupado aqui. Você não me escuta, não? Porque eu tô te vendo e tô te escutando você. Fala aí. Eu não tô ouvindo, não. Pelo microfone. Não tô ouvindo, não. Ixi. Então, peraí, viu? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu no começo, depois parou. Eu não fiz nada aqui, não toquei nada.
E simplesmente ele está parado. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Veja aí se você não escuta agora. Fala aí, vai. Ricardo, vê se você me escuta aí, cara. E fala aí, vê se você me escuta primeiro. A imagem e o áudio é quando eu liberar. Ricardo, você não me escuta não, porque eu estou motivo. Ricardo, vê se você me escuta aí, cara. E fala aí, vê se você me escuta primeiro. Eu não ouço não. Continuo sem ouvir. Será que você não apertou o mute? Gente, espera aí que eu vou tentar botar o Ricardo aqui para ficar beleza, viu? Nada de ouvir. Oi. Vai lá, Ricardo. Olá. Eu vou sair e entrar, tá? Vai lá pro Zap. Bom, enquanto o Ricardo tá aqui, Ricardo, tenta entrar de novo aí, ó. Vamos falando aqui pelo Zap, aqui, ó. Vamos falando pelo Zap. Todos me escutam, gente? Ó, Ricardo aqui parece que tá ouvindo. Ricardo tá abrindo a câmera. Bruna diz que sim. Luiz diz que sim. Ok. Ó, essa tela que tá aparecendo minha de Ricardo, vocês podem aumentar também, viu, gente? Ó, na borda, clica, aumenta, diminui, tá? Vocês estão vendo aumentando e diminuindo aí? Faça também, ó. Ricardo, e agora? Vamos ver se o Ricardo vai falar. Oi, tô falando. Aí, tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá tudo, ó. Até que enfim, até que enfim, até que enfim, até que enfim. Eu saí e entrei, né? Reconectei. Certo. Gente, todo mundo ok aí? Então, vamos começar? Vamos começar. Deixa eu ir lá no Zap, ver se tem alguém que tá encafifado, que não quer entrar, não tá podendo entrar. Temos uma plateia bem pequena, né? Deixa eu ver aqui, ó. Tem alguém aqui no 2C, botar pro professor Vagão. Lígia tá dizendo que a gente tem uma boa aula, obrigado. Fala aqui, obrigado. Colega. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo acessar a live. Camille. Nem estou conseguindo acessar a live. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para essas pessoas aqui, peraí. A Camille tá aí, vocês têm que clicar aí, ó, nesse link que eu mandei aí, e aí vai ter todo um passo a passo, tem que ir fazendo, colocar seu nome, você tem que entrar ou pela sua conta de Gmail, pelo Facebook, é todo um passo a passo, até chegar lá, ok? Tenta aí. Vamos lá, deixa eu voltar aqui para minha sala de aula. Vagão, tá me ouvindo? Opa, tô te ouvindo. Você conseguiu falar com a minha turma, as minhas turmas? Eu consegui falar com Tina ontem à noite. Tina toda maluquete. Ela conseguiu as turmas. Depois ela lembrou que só é turma da manhã, não é da tarde. Aí eu consegui com uma menina, com colegas meus, com os alunos meus, da manhã, que conhece pessoas à tarde, que são seus alunos, para entrar em contato com eles, e aí alguns vão entrar aqui também. Tá bom. Mas Tina é viagem, viu, velho? Tina viagem. Muito bem. Deixa eu ver mais aqui. Tem mais gente aqui, né? Mas tem cadeira vazia demais, hein? Aqui eu tô visualizando oito cadeiras ocupadas, é isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6... 8, são 8. Até agora 8.
Mas tem gente pra dedéu aqui, cara, lá no que eu pedi. Então, estou esperando aqui. Eles. Deixa eu ver aqui. O que é aqui? Que aqui? Você é quem abre a câmera para os meninos ou eles? Eu. Tudo sou eu. Eu abro a cama, eu coloco para quem quiser falar. Quando alguém quiser falar, eu abro o microfone para eles. É um microfone por Depois vez. eu quero conhecer esse programa direitinho, que parece que ele é bom. Bacana. Mas vamos lá. Nessa brincadeira já são 10 minutos. É tolerável, né? 10, 15 Tá minutos, vendo? né? Com primeira experiência, tá bom. É. Eu estou só esperando lá o pessoal do Zap, que se embololou lá, para. Galera, vocês aí também, Luiz, Rayana, ajudem lá os colegas lá, viu? Entendeu? Vocês que já entraram aí, entra lá no Zap lá ajudando. Ó, tá chegando mais gente, Ricardo. Tô vendo. Então é melhor esperar um pouquinho, né? É. Agora, deixa eu fazer um teste aqui, ó. Veja, eu vou colocar aqui meu slide, ver se você vai ficar bacana para vocês aí. Pera aí, vou fazer esse teste logo aqui. Pera aí, agora quer mexendo comigo. Porque em cima desse slide aqui que eu vou iniciar, e aí você vai complementando. Tudo bem. Deixa eu achar o trem aqui. Aí do lado tem Qual uma é o nome opção, dele? né? De screen. Essa aula tá gravando, hein, galera? Aí depois eu vou dar uma editada nele e deixar pra galera que não pôde assistir. É até bom quando começar as aulas, Ricardo, né? Já fica para eles assistirem também. Quem não pôde assistir. Peraí que tá abrindo aqui um PowerPoint. Aí vocês vão ver aí como é que ele vai ficar. Que é nesse PowerPoint fica a nossa aula. Tá começando a aparecer. Apareceram aí não de vocês? Não, para mim não. Ah, sim, Calma lá. sim. Tá abrindo aqui. Mesma coisa, vocês podem pegar esse quadrado aí, colocar para a esquerda, para a direita, embaixo, em cima, onde vocês quiserem colocar isso aí. Aumentar ela, viu? Uhum. Deixar ela Com grandona, a tela preta pequenininha. só, com o nome período medieval. Porque aí eu vou passando, ó. Aí vai passar o próximo, quer ver? Tá vendo? Uhum. Aqui tem que aumentar por conta da letra, né? Ficou muita informação e precisa aumentar o tamanho aí, pessoal. Aí você pega na barra e vai aumentando o tamanho dela aí na sua tela. Entendeu? Tá ótimo. Pronto, é só aumentar na tela. Todo mundo tá vendo isso aí, né, galera? Luiz, Bruna, Rafaela. É só pegar e ir aumentando, ó. O meu já aumentei bastante aqui, ó. Entendeu? Se quiser menor também, é só pegar e botar para ficar menor. O programa é danado. Wagão, a gente pode colocar as nossas janelas aqui, como eu coloquei aqui à direita, e abrir. Botei aqui uma em cima da outra e abri o slide do lado esquerdo mais amplo, né? Para que tenha uma visão melhor. Fica à vontade, fica à vontade, fica à vontade. Então, deixa eu voltar aqui de novo, né? Deixa eu abrir todos os slides, porque já fica até mais fácil aqui. Quando for entrar aí para vocês, tá? Gente, só relembrando, a gente vai fazer só 1 hora, tá? E são 5 pontos que nós vamos trabalhar com vocês. Idade média é imenso, por isso que a gente vai devagarzinho aqui, tá? Com vocês, até a ideia de feudalismo aqui, pra gente, será que o Ricardo caiu? Vamos ver aqui, Ricardo. Alô, Ricardo? Caiu? Caiu, Ricardo? Voltou. Você caiu? Não, eu retornei aqui. Pode mandar, pode mandar. Beleza. Tô te ouvindo também. Tô aqui só mandando aqui. Deixa eu ver até onde ela vai. Tá chegando mais gente. Pronto, agora eu vou voltar aqui pro início. Pronto.
Quem foi que chegou agora? Camille. Gente, olha, esse próprio programa aqui, no final, ele me dá uma lista de presença, viu? Sabia, Ricardo? O bicho é danado, viu? Ele tá melhor do que encomenda, viu? Eu tô gostando dele. Rapaz, ele dá, velho, uma lista, depois uma lista. Aí quando terminar a nossa live, eu vou baixar essa lista e te passo, a lista de presença. Vamos lá, deixa eu ver se eu tenho mais alguém. Se tem mais alguém para entrar com algum problema. Deixa eu ver aqui, tem alguém que falou aqui. Que hora vai ser a live mesmo? Já começamos, querida. Avise a turma. Deixa eu ver que turma é ela. Menina viada, meninada. Ah, bom. Vamos lá, já mandei para ela. Gente, então vamos, né? Vamos lá, né? Acho que já dá aqui, né, Ricardo? Para a gente começar aqui. É. E quem for chegando aí vai sentando na cadeira aí. Então vamos lá. Tem alguém aqui de vocês que não está conseguindo nem me ouvir, nem ouvir Ricardo? Todos estão ouvindo a nossa voz e a imagem? Vamos lá, escreva aí, alguém escreva aí se alguém não está conseguindo. Ok. Ó, Vitória, ok. Camila, Rafaela, todo mundo ouvindo. Daniela também, ok. Eu vou até diminuir, deixa eu ver se diminui. Aqui ficou bacana aqui para mim. Quem está entrando agora, viu? Mais uma informação. Essas janelas de áudio e vídeo e do slide, vocês podem aí no computador de vocês ou no celular aumentar e diminuir, viu? O tamanho da tela, viu, galera? Você pode mexer para cima e para baixo, só chegar na borda e aumentando. Ó, ela aumenta, diminui. Se você quiser tela toda. Mensagem, Vagão, ela acha que não se desloca, não, né? Oi, não entendi a pergunta. A mensagem acho que não se desloca, não, né? Já desloquei ela. Você clica na bolinha do meio e bota para baixo ou para cima também, de mensagem. No meio também tem. No meio dela tem essa cruzinha, né? Uma cruzinha assim, cheia de seta. Você pega aí, segura, arrasta. Mas eu tô falando na barra de mensagem, né? Onde tem o send aqui. Sim, é na barra de mensagem mesmo. Essa barra de mensagem ela move. O meu não move, não. Acho que é só administrador, talvez. Eu não tô conseguindo. Ah, talvez. Então aí talvez não sei. Aí, bom, aí agora. Mas depois você tenta aí. Uhum. É porque ela fica no meio, às vezes ela fica atrapalhando aqui a visão. Tá chegando gente. Eric, boa tarde. Ela conseguiu, Agão. É porque ela só arrasta com ela aberta. Tá tudo ok, então. Uma dica, viu, Ricardo? Quando a gente estiver falando, a gente olhar para a câmera, porque segundo os especialistas, quando a gente olha para a câmera, a gente está olhando para o olho de quem está vendo a gente. Se a gente ficar olhando a nossa imagem, não está olhando. Tem até esse negócio. Estou olhando para baixo, mas e agora? Estou olhando para você, ó. Aí. Ô, mestre. E nada, nós somos. Até que enfim, só com a pandemia mesmo para a gente trabalhar, né, meu velho? Assim mesmo, virtual. Experiência boa. Tá chegando gente. É o povo do fundão, o povo do fundão. Gabriela, Érica. Até aqui o pessoal gosta de sentar no fundo, como é que pode? Né? Ai. Bom, vamos? Bora, Ricardo? Você que manda. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui minha tela, vou iniciar as falas e a gente vai começar. Gente, antes de mais nada, muito obrigado por vocês estarem aqui, tá? Essa é a nossa primeira iniciativa com vocês, de outras, independentemente da questão do retorno às aulas. Daqui a pouco já falar um pouco sobre isso também. Algumas pessoas me perguntaram para a gente falar um pouco sobre isso.
Então é a primeira experiência nossa. E aí nós vamos, tudo aqui, nós vamos tentando, tá, gente? Tentando. Mas a ideia é a gente passar a essência da informação para vocês. Então, antes de mais nada, né? Deve ter aí alunos de Ricardo, não me conhece, mas é Wagner, é Vagão, tá? Também trabalho lá com história, com vocês, né? Professor de história. E agora eu vou apresentar meu colega Ricardo aí, né? Para meus alunos, que é professor também de história, entendeu? Lá do CIEI, também um professor também que trabalha em escolas particulares, entendeu? E a ideia é a gente trabalhar essa visão de história sobre a Idade Média, né? Vou recapitulando para os meus alunos, por que Idade Média? Idade Média porque vocês que eram o primeiro ano passado, nós percebemos que, né, que tivemos que andar um pouco mais devagar, né? Enfim, você já conhece o porquê. E não deu para chegar à Idade Média. Chegamos até Roma ali, né? E paramos ali. Como Idade Média é um assunto genuinamente de vestibular, de Enem, então é necessário a gente passar as ideias principais, eu sempre falo isso, viu, Ricardo? As ideias principais para que ele tenha um entendimento sobre a Idade Média. Então, nossas aulas aqui, a gente vai tentar, né, cronometrar para 1 hora. Se você for olhar o tempo lá, tá mais de... Porque, na verdade, estava testando, mas começando agora mesmo. Então, a ideia é a gente colocar aqui 1 hora para vocês as ideias principais. Uma ressalva. Vai ficar gravado isso aqui, depois eu disponibilizo aí nos grupos de vocês do Zap, tá? E vocês passam para os colegas que não puderam assistir, para assistir, e até mesmo vocês também, tá? Então, o professor Ricardo, entendeu? Tá aí para contribuir, entendeu? Com sua vasta experiência sobre seus conhecimentos históricos. Então, são 2 professores de história que vai trabalhar com vocês aqui sobre a Idade Média. Quer se apresentar um pouquinho, meu amigo? Pode ser. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Ricardo, como nosso amigo Wagner já colocou. Eu não estou identificando alunos meus aqui, né? Mas isso não quer dizer nada. Eu espero que a gente possa colaborar de alguma forma satisfatória para vocês. A ideia é inovadora, como o Wagner disse, é a primeira experiência que a gente tem de trabalhar juntos, né? Ele também tem uma larga experiência já nessa estrada de história e a gente tem a intenção de adicionar alguma coisa a mais na vida de vocês, porque o vestibular, o Enem, certamente vão cobrar alguma coisa a respeito, tá certo? Sejam bem-vindos. Obrigado, Wagner, pelo convite. Esperamos que seja o primeiro de outros que a gente possa fazer também. Bacana, bacana. Então, rapaziada, obrigado pelo tempo de vocês, né? E aquela coisa do fica em casa, né? Isso persiste, tá? Vamos seguir a risca aí o que as grandes mentes do mundo dizem, né? Não é essas coisas pequenez locais, não, tá? Vamos seguir as grandes mentes. A humanidade precisa de grande mente. Então, vamos lá. Tudo ok, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ninguém escreveu nada de nenhum problema, né? Ricardo, você pode estar ministrando aí também o bate-papo, tá? Se alguém perguntar alguma coisa, você me manda eu parar aqui, e aí eu paro e aí a gente retorna. Porque enquanto eu ficar aqui no slide, você fica olhando aí as mensagens aí. E também o slide, tá? Então eu vou aumentar meu slide aqui, gente. Peguem o slide de vocês aí, tá aí já deixei aí, tá? Eu vou aumentar aqui. Repito, quem tá chegando agora é só vocês pegar na borda e ir aumentando na tela de vocês aí para ficar bacana, tá? O meu aqui eu já botei gigantesco também. E vou nessa, tá? Com vocês. Deixa eu pegar aqui agora e botar para cá. Bom, nosso primeiro ponto, se não me engano, Ricardo, deixa eu voltar lá, é os antecedentes do feudalismo, correto? A gente fez lá eu vou até pegar lá, eu e Ricardo, nós fizemos um roteirozinho, deixa eu pegar aqui, vou colocar aqui num grupo para vocês aqui, vou esse roteirozinho aqui, a gente vai seguir esse roteiro para não ficar um negócio solto, tá? Deixa eu colocar aqui no bate-papo e botar aqui para vocês seguirem aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar. Mais ou menos isso aí, tá vendo? 1.0, antecedentes, depois 2.0, né? Desmitificando a Idade Média, falando da etimologia da palavra. E aí vai, tá? Então são esses 5 pontos aí que a gente vai tentar aqui com vocês. Bacana? Então vamos ao slide. Olha só.
Vamos começar por aqui, tá? Vamos tentar identificar aqui esse mapa conceitual. Isso aqui é um mapa conceitual, tá vendo aí? Em cima aqui, né? O Império Romano. É só a gente lembrar que nós paramos na época em que Roma foi dividida, a parte, né, oriental e a parte ocidental, tá bom? A parte ocidental, praticamente, ela vai ficar, né, parada, enquanto a parte oriental ela vai com o Império Bizantino adiante. Não vamos entrar em Império Bizantino, não. Por enquanto, só entender essa questão aqui, porque existiu esse momento da transição. Enem adora essas coisas de transição. Transição é com ela. Essa transição de idade antiga, né, Roma, idade antiga, para a Idade Média. Então, vamos seguindo aqui, tá? Então, tá aí em cima, crise do Império Romano. Então, essa crise, ela se dá de que forma? Pelos aspectos da economia, aqui, ó, do lado esquerdo, tá? E do lado direito, a instabilidade política. Questões políticas, todo mundo sabe, só dá uma olhadinha lá no estudo, né? Vira e mexe, era vários sucessores de governantes, né? Cada um mais maluco que o outro, né? Cada qual tinha a sua ideia de política, né? E a questão econômica era um gasto excessivo para manter esse império, né? E manter esses gastos, essas grande quantidade de festas que eles faziam, e era um gasto muito pendulário, né? Era um gasto muito exoneroso para os cofres públicos. E a forma que Roma tratava, como qualquer Estado, é o povo pagar esses tributos. Então, vamos seguindo aqui. Então, crise econômica. Gente, repito, se alguém tiver alguma pergunta, é só escrever aí, que depois eu abro o microfone aí para vocês falarem pelo microfone. Só intervenção, né? Não sei se é hora ainda, mas o tamanho do romano acaba sendo um grande vilão nessa história toda, porque isso cria uma grande dificuldade de administração, né? Isso gera problemas, como você falou, de natureza política, econômica, e o outro fator que pesa é o fato de que o império ele vai crescer por meio de conquistas, principalmente. Então, você vai ter uma população extremamente hostil ao governo romano, ou seja, os povos que faziam parte desse império não aceitavam de forma civilizada, de forma amistosa, essa imposição que vinha de Roma. Então, isso, de alguma forma, gera custos, no sentido militar mesmo, de manter o império funcionando. Ok? Perfeito, perfeito. Então, vamos seguir aqui o lado direito. Então, essa estabilidade política foi graças à corrupção, né? Está aqui essa corrupção, né? E, claro, as invasões né? E a pressão dos povos bárbaros, tá? Aos poucos, a gente vai perceber que uma das causas do término, né? Entre aspas, do Império Romano foi principalmente pelas invasões dos povos chamados bárbaros para os romanos, né? E bárbaro para o romano era todos aqueles povos que ficavam além das fronteiras de Roma e era tido como não cidadão romano, né? Então isso aí era que eram os bárbaros para Roma. Então tá aqui, o lado cá esquerdo, tá? A crise econômica, graças ao que? Necessidade de dinheiro, tá? Essa necessidade de dinheiro provoca, aqui em cima, ó, provoca o quê? A crise urbana, tá? Porque uma cidade sem dinheiro, ela vai ficar em crise. Olha a gente, vamos trazer para cá. O importante da história, a gente está fazendo essa ponte, né, com um período lá atrás, com o nosso período, tá? E essa crise urbana resulta na ruralização. Não é à toa que tanta gente fala assim, pô, vamos voltar à Idade Média. Não sei se vocês já ouviram, viu, estudantes? Muita gente na rua já fala, vamos voltar à Idade Média. Por quê? Devido a essa crise urbana, né? Pode resultar na ideia de ruralização. Por quê? A única forma que tem para não morrer de fome é o campo, tá? Então provoca a crise urbana e essa necessidade de dinheiro provoca também uma crise no comércio. Ó, a gente fazendo a ponte para a atualidade. E essa crise no comércio tende ao quê? Ao autoabastecimento. Então, o autoabastecimento é você se autossustentar, né? Você vai se sustentar daquilo que você produz, né? Que é uma característica eminente da Idade Média, né? E uma coisa não vou chamar aqui de feudalismo, vocês vão entender aí. Então, até aqui vocês entenderam. Vamos agora para cá, né? Então, seguindo aqui o lado esquerdo. Então, a necessidade de dinheiro, ela então, quando a necessidade de dinheiro, eles vão querer aumentar o quê? Querer aumentar a produtividade, que vai resultar o quê? Na crise do escravismo, né? Se não tem escravo, que era a mão de obra principal de Roma, então quem é que vai trabalhar, né? Isso aí vai resultar no chamado colonato, que a gente vai explicar melhor lá na frente. Mas tem a ver com ideia de terra, de colonos, etc. Vagão. Ricardo, até pode falar. Fale. A ideia é muito, muito clara, né? O que Vagão está colocando o tempo todo é que
o Império Romano ele não se dissolve da noite para o dia, né? Ele não é um problema só que vai gerar essa debandada de recursos. Aí nós temos aí questão agrícola, a questão econômica, militar, são uma série de fatores que, em cadeia, vão gerar essa desestabilização do Império Romano. E aí você tem, por exemplo, o império que fica fraco, o império que diminui as conquistas, automaticamente diminui as conquistas, diminui também a cobrança de impostos, diminui também a oferta de escravos, isso tudo vai gerando uma certa apreensão a ponto de ficar vulnerável, né? Os bárbaros não é, talvez, o motivo único de acabar com o Império, mas os bárbaros seriam uma espécie de tiro de misericórdia no Império Romano, né? Já que ele vem trazendo vários problemas internos. Pois não. Perfeito, perfeito. E aí, né, que eu falei dos impostos, né, vão ter que aumentar a quantidade de impostos, inflação, né, gera inflação e gera, então, o que aumento dos preços. Isso aí vai reforçar a crise comercial. Então, esse mapa conceitual aqui te dá uma dimensão dessa transição aí, né, da Idade Antiga de Roma, né, para começando até as sementes da Idade Média, ok? Se alguém tiver alguma dúvida em algum desses, né, desses quadradozinhos aqui, é só sinalizar aí que a gente retorna numa boa, beleza? Podemos adiante, Ricardo? Podemos, né? Então vamos lá, tá? Aqui a ideia, esse ponto aí de desmistificando a Idade Média, né? Quem esteve comigo no início das aulas viu que eu falei sobre isso, né? Esse nome Idade Média não existiu na época que as pessoas estavam, né, vivendo, né? Estamos vivendo a Idade Média. Não, estava vivendo igual a gente, esse período. Quem sabe esse período que nós estamos vivendo, futuramente, será batizado, né, pela história, né, desse período aqui. Então, a Idade Média, como a Idade das Trevas, isso foi uma ideologia dos renascentistas, tá? Foram os renascentistas que tinham a ideia, né, de renascer da arte, da cultura, eles que eram a luz, né, que era a intelectualidade, era a claridade, que ele coloca na espécie da ideia da humanidade, que esse período da humanidade, que foi aí 1000 anos, tá? Que a gente vai falar aí, né? O 2.0 e 3.0 é o período aí que vai do século V ao XV, que esse período do século V ao XV foi chamado período das trevas, né? Da escuridão, do período em que a humanidade não avançou, que não teve intelectualidade, e que foi dominado pela igreja. Então, esse nome Idade Média, de certa forma, é um nome pejorativo, porque quer queira, quer não, ele também teve, né, nesse período da Idade Média aí, ele teve sua importância, claro que sim, né? Ele também teve suas características, que a gente não pode simplesmente rotular esse período, né, que vai de 1000 anos, como uma idade das trevas, uma idade sem cultura. Então é isso que vocês têm que entender sobre Idade Média. Fala, meu filho. Grande equívoco, né, que acontece em termos de aluno mesmo. Quando fala de Idade Média, a ideia é só enxergar um período obscuro, um período de atraso, mas aí a gente entende que, embora, claro, havia um certo controle, um amplo controle da igreja, mas houve, de fato, um desenvolvimento cultural muito grande. Agora, claro, a temática era mais voltada para as questões religiosas mesmo, mas a Idade Média, embora pareça a Idade das Trevas, mas existe uma riqueza cultural muito grande. Perfeito. Aí, então, qual é o período dela, né? Ela vai, a chamada Alta Idade Média, né? Aí só a gente pegar como fosse um gráfico hiperbólico, né? Então ela tem um período que ela se inicia e até o período ápice dela, chamado Alta Idade Média, que é o século V, tá? Vai do século V ao século XI. O que nós temos desse período aqui de caracterização? Tá aí, ó, formação dos reinos germânicos, né? Porque quando fala reinos germânicos, a gente pode já entender como ali, né, a Alemanha, aqueles povos ali da Europa. Outra coisa, quando a gente fala em Idade Média, feudalismo, principalmente o feudalismo, a gente tem que colocar no plural, sempre, porque foram características diferenciadas. Claro, tem entre si vamos dizer assim, a Idade Média ela tem um esqueleto, né, uma coluna cervical, claro, comum a todos. Mas não quer dizer que tudo que acontecia de mentalidade em determinado território era o mesmo em outro território.
Por isso, quando a gente falar de Idade Média, primeiro, entender que ela se dá principalmente ali na Europa, né? Ela é genuinamente ali europeu, né? Então, estou falando da parte ocidental, tá? E que ela se diferencia de território para território. A gente não pode nem falar de Estado ainda, né? Você vê que a gente não fala nada aqui a respeito de Estado francês, Estado alemão, não. São territórios, reinos, você vai ter que entender, as palavras são essas, reinos. Então, o reino germânico é esse período aí, né? Desse territóriozinho aí de Alemanha, tá? E hoje, né, falando, né? E vizinhanças, tá? Então, nesse período aqui da Alta Idade Média, tem a formação dos reinos germânicos, vai se dar o declínio do comércio. Outra coisa, não é que na Idade Média não existia comércio, cuidado com isso. É que algumas pessoas têm uma ideia de que na Idade Média não existiu. Tinha, só que incipiente, bem pequenininho. Lembra, cada local tinha sua realidade singular, tá entendendo? Principalmente quando a gente for especificar muito sobre a Itália, ela teve uma vírgulazinha diferente, principalmente do clássico francês, né? Quando a gente fala muito da Idade Média, principalmente da França, tá? Então, declínio do comércio, ruralização da economia, né? Que a gente falou lá atrás, né? Autossuficiência. Nesse período aqui, é o enfraquecimento do poder do rei. A passar aqui uma moto, se atrapalhar aí. Enfraquecimento do poder do rei, principalmente com a questão da hegemonia da igreja, a gente vai falar também disso. E surgimento e consolidação do feudalismo. Então, do século V ao XI, basicamente, nós temos essas características. Alguma coisa, meu amigo? Não, aí é justamente isso. Aí é como se fosse a formação da Idade Média, a formação do feudalismo. Então, as bases do sistema feudal de produção acontecem aí no século V, e é bom lembrar que, embora a gente fale que não existia comércio, mas tinha a economia natural que se processava de maneira muito satisfatória, a troca, né? O comércio, como a gente está acostumado a perceber, ele não havia de forma ampla, mas existia sim, né? Como também existia moeda, a gente costuma dizer que não havia moeda, mas havia moeda, mas não era um fator preponderante das relações econômicas, nem o comércio e nem a moeda. Fantástico, fantástico. Se no meu tempo eu tivesse umas aulas assim com professores, né? Porra, seria bacana. Nosso tempo o negócio era mais no facão cego. Vamos lá. Esse outro período aqui, né? A Baixa Idade Média, o século XII ao XV, tá? Quais são as características aqui, né? Aqui já é o período de descendo a ladeira, tá? O primeiro momento é o ápice e agora é justamente o declínio aos poucos da Idade Média. Então, o que a gente vai perceber aqui? O comércio ele vai se reativar aos poucos, tá? Principalmente com a ligação com o Oriente. A gente vai ver isso, né? Quando a gente estiver chegando nesse período aqui. O feudalismo ele vai estar em crise, né? Ele vai estar em crise. Vai existir um processo de retomada da vida urbana, né? Por isso que já falar de uma coisa chamada renascimento, né? E aí tem cultural, comercial, etc. Surgimento de uma nova categoria chamada burguesia, que é justamente... Aqui já é outra ideia, né? É a transição do feudalismo para o pré-capitalismo, que já é uma outra parada, que mais Enem adora essa coisa de transição, né? E concretização política, tá? Então aqui está muito bem informado para você que está estudando aí sobre a Idade Média, tá? A época do ápice dela é isso, e a época da transição dela é esse de cá. Podemos adiantar, né? Vamos lá. Passar aqui. Bom, então, como nós vamos iniciar esse período, né, da Idade Média, tem que começar falando que houve uma simbiose da cultura dos romanos. O que é simbiose? É mistura, tá? Da Idade Média, o que é? É uma mistura do que nós acabamos de falar, né, desses bárbaros, por sua cultura que chega lá, né, principalmente dessa coisa, né, de guerra, de luta, né, de braveza, né, mas com a ideia também do que os bárbaros tinham muito, né, de vocês reconhecer, reconhecer aquele que te fez o bem, né, isso é muito importante para esse momento da Idade Média, né, essa coisa que os bárbaros tinham também, né, do cavalo, né, eram povos que domavam muito bem o cavalo, morava, na verdade, em cima de um cavalo. Soma isso aí com a ideia, não podemos esquecer da força, né, do cristianismo,
né, já dentro de Roma ali, os cristãos primitivos, né, que em cima do Império Romano, né, os próprios imperadores ficavam abismados com a forma, né, de resistência perante a cultura romana, principalmente os seus deuses, né? Então esses cristãos, muitos foram levados à morte, né? Às jaulas dos leões, enfim, o próprio Cristo, né? E pós ele também, os cristãos, muitos deles foram mortos, crucificados, né? Um até de ponta cabeça. Enfim, então, o exemplo cristão do Deus único, do Deus verdadeiro, do único Deus, da resistência, que o mundo, né, o mundo da misericórdia, o mundo da benevolência não é esse, também vai se somar a essa Idade Média que está chegando aí. Mas, claro, ela toda organizada pela igreja. Assim também temos, eu passar para você, cara, estou vendo. Assim também como a própria Roma, né, como estrutura romana, aí sim, como Estado forte, né, ela vem a se somar. Então, esse início aí, tá, da simbiose da cultura romana, né, preservada pela igreja, a igreja católica vai preservar, porque a igreja católica, ela é que vai ter, de certa forma, apaziguar, né, esses conflitos aí, entre os bárbaros e os romanos. Então, a preservação da igreja católica, mais a germânica, é que dá esse novo povo da Idade Média. Fala, meu irmão. Interessante, meu querido Vagão, é que a Igreja Católica, ou melhor, o cristianismo nasce no seio do Império Romano. Naquele momento, eles são inimigos do Estado, né? São perseguidos, são crucificados, são eliminados em arenas, né? Como você bem falou. E, curiosamente, eles passam a ser perseguidores nessa idade medieval. Então, os cristãos foram perseguidos, eram considerados o inimigo número 1 do Estado romano, e mais tarde, quando a igreja se concretiza como uma grande instituição, essa mesma igreja que um dia foi perseguida, né, os cristãos foram perseguidos, passa também a ser intolerante, passa a perseguir, passa a matar, passa a torturar todos aqueles que não comungavam das suas ideias, tá? Tudo que era incongruente ao pensamento cristão era considerado como inimigo da fé e certamente era devorado pela fogueira da Inquisição. Perfeito, perfeito. Tem um título que é assim, de perseguidos a perseguidores, né? Então, vamos lá. 7.0, para a gente não se perder aqui, 7.0. Então, olha lá, o que o homem da Idade Média queria era a vida eterna prometida pelo cristianismo, né? Isso é o que mais temia ao povo da Idade Média, o povo chama hoje de uma boa morte, né? Ter uma boa morte e saber que sua alma ela seria, né, direcionada para o céu, porque só existia essa ideia de mundo, ou céu ou inferno, né? Então, o caminho que leva ao céu, nesse caso aqui, já podemos dizer que era a igreja, né? O único setor que te permite ao ser humano ir diretamente ao céu tem que passar pelas bênçãos e ter pelo próprio pelo próprio catecismo católico, todo passo a passo, até você conseguir as graças divinas e ir para o céu. Então, os pagãos cada vez mais incorporavam a cultura cristã, né? Proibição de casamentos mistos. Então, a igreja batia muito nisso, né? Da poligamia, batia muito nessa coisa de casamentos diferenciados entre primo com primo, que coisa que o romano tinha muito, né? Sobrinha com tio, essa promiscuidade. Os cristãos, principalmente a igreja católica, agora a gente pode falar da igreja católica, tá? Ela batia muito nisso aí. A ideia do casamento, ela tem que ser monogâmica, tá? E, principalmente, sem ser parentesco. Muito bem. O 8.0. A unidade política administrativa que o Império Romano representava vai desaparecer dando origem a um amontoado de reinos. Que esse reinos futuramente vai dar a ideia dos feudos, que a gente vai falar logo também adiante com vocês, tá? Deixa eu ver problema no final aí, daquele retorno. Minha tela aqui saiu. Saiu também de vocês aí?
Peraí, porque alguém pediu para entrar aqui, aí eu dei OK, aí a tela saiu. Se tiver aí esse slide para você olhar agora, Ricardo, vai adiantando aí, porque sumiu aqui, vou ver se eu consigo. Não, sumiu, né? Não. Deixa eu botar de novo. Alguém aqui entrou, eu fui fazer. Deixa eu compartilhar, deixa eu botar aqui de novo. Ela vai vir aqui agora. Acho que tá entrando aqui. Ai. Apareceu agora aí? Então, deixa eu aumentar de novo, que estava tão bacana. Vamos lá, adiante. Nós estamos. Que ponto é? Aqui. Né? Os reis germânicos. Deixa eu aumentar de novo aqui. Tá. Então, os principais deles foram os francos. Vamos lá. A população apreciava os padres porque, né, os padres detinham a cultura, a Igreja Católica, né, e prestavam ajuda espiritual aos desvalidos. Eles também registravam nascimento, casamento e morte. Isso é uma forma de controle, viu, gente? Né? Já que não tem um Estado, né, com um aparato de controle, quem vai fazer isso justamente é a Igreja. Né? Registrar nascimento, registrar casamento, registrar morte. Tanto é que boa parte dos cemitérios na Idade Média eram próximos às igrejas, né? Ou ao fundo das igrejas. Isso é uma forma de você controlar essa população. Pode dizer, meu irmão. Não, hoje uma aluna do terceiro ano do Colégio Batista estava conversando comigo e ela ficou também sem entender essa questão que você colocou aí, né? A igreja, ela tinha um papel de fazer registros, porque não havia no Brasil, no tempo do Brasil imperial, a possibilidade oficial de você fazer esse registro. Então, a igreja ela tinha esse papel que só foi abandonado quando o Brasil se transformou numa república, e aí o Estado, então, vai se ocupar dessa função dos chamados registros públicos através dos cartórios. Só perfeito. Essa intervençãozinha. E aí temos que é uma figura do rei Clovis, né? Que é o primeiro dos descendentes do Meroveu, que a gente vai entrar muito nos pormenores, só para vocês entenderem. Então, esse rei Clovis, né, ele vai prometer se converter ao cristianismo, né, se ganhasse uma batalha contra os germânicos. Isso, em 496, vai acontecer, ele vence e abandona os antigos costumes pagãos. E mais, ele vai forçar com que seus guerreiros, né, 3.000 guerreiros, se batizem no cristianismo. Então, essa grande potência, né, desse império aí, né, podemos dizer, desse território, com o rei Clovis, já dá o primeiro exemplo, né, o primeiro exemplo aí territorial de que é necessário que, para fazer parte do reino dele, tem que ser católico, né? Tem que ter a religião católica como a força motriz que rege aquele território. Ele associou a vitória ao cristianismo. Então, isso, de qualquer forma, né, na visão dele, o cristianismo seria o responsável, e por isso ele fortalece esses vínculos com a religião cristã. Então, Clovis, né, ele vai sonhar em ressuscitar aquele Império Romano, né, do Ocidente. Gente, falar do Império Romano, tem vários filmes, tá? Vários filmes. Você pode estar aí fazendo uma busca para você assistir sobre. Tem um que é chamado A Queda do Império Romano, é muito bacana, que você pode assistir lá. Agora, tudo de 3 horas, 3 horas e meia, são best-sellers de filme, para vocês entenderem um pouquinho isso aí. Aí, tempos depois, né, em 732, sim. Em 732, o outro rei, Carlos Martel, né, ele vai frear o avanço sarraceno. Os sarracenos são os árabes. Um outro momento a gente pode trabalhar aqui sobre essa aula temática sobre os muçulmanos, né? E aí vocês vão ver que sarraceno, quando fala isso aí, são os muçulmanos, tá? Que a gente vai falar também isso, que os muçulmanos, né, com sua égira tal, né, quiseram dominar a parte ocidental do planeta, e aí foi freado justamente por esse rei aí, o Carlos Martel, em 732, né, ele não deixa que avance os árabes território adentro da Europa, né? Na famosa batalha... Oi, Fábio. Pode falar. Tem uma perguntinha de Luiz aqui. Sim. Luiz pergunta assim, por que a Idade Média se foca em Roma? É aquela questão que você falou da transição, né? A origem está lá, claro, junto com a invasão bárbara, junto com
vamos dizer assim, instituições romanas e instituições bárbaras dão origem à Idade Média. Então, Luiz quer saber por que a Idade Média se foca em Roma. Cadê? Eu me perdi aqui um pouquinho. Deixa eu ver onde é que nós estamos aqui. Tá. Sim, então, ele quer saber por que a Idade Média se foca em Roma. A Idade Média... Primeiro, aquilo ali. Ele tem um vínculo, né, entre Roma e Idade Média, mas é totalmente vinculado. Não tem como desassociar. Só uma coisinha, cara, quando for falar, tu fala mais próximo ao microfone, que quando você dá para trás, como o seu microfone está externo, né? Aí seu áudio sai um pouquinho. É só você chegar mais próximo ao microfone. Então é isso, entender que é uma simbiose. Essa palavra simbiose é mistura. A formação do povo da Idade Média é uma mistura, principalmente, né, a mistura da mentalidade do povo romano e da mentalidade do povo, né, dos bárbaros, tá? E aí, claro, com a pintada do cristianismo, né, com a formação da Igreja Católica. É essa mistura aí que se forma o povo da Idade Média. Deu para entender aí? Alguém tiver mais alguma dúvida, a gente pode aprofundar mais aqui. Ou se alguém quer falar, pode dizer aqui, viu, gente? Aqui eu abro para as falas também, não é só escrever não, viu? É só falar aí com o Ricardo, que ele está controlando mais disso aqui, e aí eu coloco. Tem mais uma mensagem aqui, ó. Não é uma pergunta, só Igor está elogiando a pergunta de Luiz, tá certo? Dizendo que é uma boa pergunta. Então na Batalha de Poitiers, né? Eu acho que nem aparece aqui, mas é Poitiers, tá? Que Carlos Martel vai frear esse avanço dos sarracenos, tá? Então vamos lá adiante. Então, no século VIII, os francos passaram a ser governados pela dinastia dos carolíngios. E o mais importante dele foi Carlos Magno, tá? Os fatos importantes do governo de Carlos Magno. Ele vai participar de 54 guerras, ele aumentou o território da França, ele vai expandir a fé cristã. Por que nós estamos falando isso? Professor, a gente precisa saber disso? Não. Então, estamos colocando essas coisas, né, desses reis, porque foram eles que deram uma força maior da expansão da Igreja Católica, entendeu? Foram eles que levaram, através de muita guerra mesmo, entendeu? E de muita violência, de que era necessário a expansão daquele território pela ideologia da Igreja Católica. Esses reis, é por isso que eu estou colocando aqui. Só para você ter uma ideia, o Carlos Magno aí, ó, participa de 54 guerras, né? É ele que vai aumentar o território da França, é ele que vai expandir a fé cristã. Vai nomear condes, ó as nomenclaturas, condes, para administrar. E estes iriam jurar fidelidade ao rei. Ó a característica já começando aí, ó. Podiam reformar um exército e distribuir terras, e seus guerreiros eram seus subordinados. Olha o comitatus, o que é isso? É a relação de fidelidade, né? As bases da aliança entre os germânicos. O comitatus é isso, e preste bem atenção nessas nomenclaturas específicas da Idade Média, né? O comitatus é isso, é a coisa da fidelidade, da honradez, né? Da ideia de ser servo, né? Se você me ajuda, eu sou eternamente grato a você, principalmente em uma guerra, né? Então, o comitatus tem essa característica, essas bases de aliança entre os germânicos. Alguma coisa, meu querido? Não, é justamente isso. É uma relação extremamente... A gente fala que é uma relação de homem para homem, né? E aí dá essa conotação assim meio estranha, mas eles, ao se colocarem à disposição de um outro nobre, eles estavam dispostos a matar, a morrer, a prestar justamente todo tipo de serviço militar a partir desse juramento de fidelidade. E era fidelidade mesmo, não tinha papel. Tinha apenas um ritual simbólico, e eles acabavam jurando essa fidelidade que só era desvinculada com a morte mesmo. Vamos lá. Para fiscalizar os condes, né, o rei tinha fiscais chamados Miss Dominique, né? São os fiscais do rei. Então, ele organizou escolas, construiu igrejas, inúmeras obras. Os povos dominados eram obrigados a se converter ao cristianismo. Olha aí, tá vendo a imposição ao cristianismo romano. É uma forma de medida para conseguir o apoio do Papa. Olha a Idade Média já toda estruturada, tá? A cultura estava em mãos da igreja, até mesmo reis e nobres, né? Não chegou sequer a se alfabetizar. Uma coisa importante.
Na Idade Média, é uma idade em que o índice de analfabetismo era imenso. E como a gente sabe, preste atenção, não é à toa que a gente fala isso. O grande poder do ser humano é o saber, gente. Não tem coisa melhor no mundo do que o saber. É por isso que a gente fala assim, meu irmão, vai estudar, brother. Vai estudar, meu irmão. Porque não tem coisa mais gratificante do que o conhecimento. O conhecimento, né, o discernimento das coisas. Então, em um mundo em que 90% ou mais da população era analfabeta, quem tinha esse conhecimento, meu amigo, dominava. Foi o que a igreja fez. Né? Foram o que os monges fizeram. Em terra de pedra, né? Então, trazendo a Idade Média para hoje, né? Trazendo a história para hoje. É isso, é o conhecimento, é ele que vai te libertar, é ele que vai fazer você ser uma outra pessoa, né? Uma outra pessoa na mente, no pensar, no refletir, no conhecimento. Então, é estudando, é participando, é assistindo, entendeu? É se fazendo que você vai se reconstruir. Não é brincadeira, não são palavras ao vento, não. É verdade, cara. É verdade. O conhecimento é a maior liberdade que existe, por maior prisão que você esteja, se alguém te colocar em um cárcere, entendeu? Mas seu conhecimento, sua ideologia, ninguém lhe prende. Saiu um pouquinho, mas só para a gente refazer essa analogia. Bom, e aí vem a questão das doações de terras, né? E aí, quando a gente for falar em doação de terra, é o chamado os feudos, tá? Então, doação de terras em troca de serviço militar. É o início, né, da formação. Aqui também vai vir uma coisa chamada sucerania e vassalagem. Ó. Aprenda esses nomes, gente, pelo amor de Deus, tá? Sucerano e vassalo. Sucerano é quem? É aquele que doa o feudo, né, que doa aquele territóriozinho, né, que doa aquela terra. E vassalo é aquele que recebe o feudo, né, e presta o juramento, né? Deixa eu ver se pega aqui no final. E em troca, presta serviço militar ao sucerano. Pô, eu não sei porque não pega esse finalzinho aqui na tela, mas tudo bem, eu tô lendo aqui, tá? É aquele que recebe o feudo e em troca, presta serviço militar ao seu sucerano. Então, trocando em miúdos, né? O sucerano é o nome, é o senhor, de certa forma. Sucerano, o S, senhor, é aquele que detém, né? Aquele que detém a propriedade, vamos dizer, tá? E o vassalo é aquele que vai trabalhar nessa propriedade, tá? Vai fazer com que essa propriedade ela seja um bem maior, tá? A terra como um bem maior. Então, há uma relação, como o Ricardo bem colocou, entre homens, né? Aquele que tem a terra e aquele que tem a mão de obra, trabalhando com outro conceito, né? Aquele que tem a mão de obra. Então, esse que tem a mão de obra o que é? O seu corpo, né? A única coisa que você tem é o seu corpo, não tem mais nada, né? Não tem 10 centavos para comprar ali uma bala. O cara que não tem nada, a única coisa que tem é o corpo, é esse que é a mão de obra. É ele que vai entrar para produzir e para progredir na propriedade. Esse é o vassalo. Ele vai lutar, ou ele pode ser, né, principalmente para a questão de luta, né? Se o seu senhor feudal precisar guerrear, ele vai ter que participar também, entendeu? E por aí vai. Então, mas a ideia de sucerania e vassalagem, ela passa por isso. Sucerano, o senhor, e vassalo, o dependente. Pode complementar aí, meu amigo. Não, é justamente isso. Não necessariamente aquele que trabalha no campo, né? Mas o vassalo, ele também é um nobre, só que vamos dizer assim, numa cadeia hereditária, o vassalo, ele ocupa um papel inferior. É como se a gente estivesse colocando um nobre mais poderoso, que é o suzerano, e um nobre menos poderoso, que é o vassalo. Então, como ele nada tinha a não ser a sua habilidade na luta, a sua destreza, a sua coragem, então ele oferecia isso ao senhor, o senhor então pagava ele com terras, ele passava a ser também um suzerano, ou seja, ele é vassalo do senhor, mas poderia ser também um suzerano, já que ele também possuía grandes propriedades rurais. É isso aí. Perfeito. Eu caí aqui, não sei se todo mundo caiu ou só foi eu quando você estava falando. Só você. Então a galera entendeu. Então lá vai. Seguindo aí, né? Há uma ruralização da economia, né? E as causas dessa ruralização dificuldade de manter as estradas, né? E lembra que
tinha uma máxima em Roma que todas as estradas levam a Roma, então isso vai se acabar, né? Diminuição do comércio, decadência das cidades, né? As invasões estrangeiras, a população vai buscar uma proteção aonde? No campo, né? Já que na cidade está devastada, então vão para o campo sobreviver por ali. E aí vão se submeter aos guerreiros donos das terras. Então, a ruralização da economia ela se passa por isso aí também, principalmente. Em 843, aí seguindo, né, os netos de Carlos Magno vão dividem entre si o Sacro Império Romano e Germânico. Então, podemos dizer que agora boa parte, né, desse território europeu já tem como característica mesmo, né, a ruralização da economia, a ideia mesmo da Idade Média já concretizada. Então, uma observação que eu coloquei aqui, né, com o fim da dinastia dos carolíngios, né, deixa eu até adiantar aqui no outro, que não está saindo no final, não, com o fim da dinastia dos carolíngios e a fragmentação política da região francesa em vários feudos, a Igreja Romana, a fim de se manter ligada a um forte poder político e dele receber proteção, é ela a igreja que vai auxiliar na formação do Sacro Império Romano Germânico, território que engloba o que hoje conhecemos como Alemanha, Áustria e Itália. Está entendendo? E podemos dizer que aqui nós damos um pontapé inicial e adentramos na Idade Média. Correto, Ricardo? É isso mesmo. A igreja está botando seu pé, está tomando conta, né? A Europa agora está debruçada diante do poder da Igreja Católica e os reis, que não são burros, não são bestas, se aliam a eles, aos papas, e vão fazer essa parceria Estado e Igreja. E aí ninguém consegue derrubar, né? Perfeito. Alguma pergunta mais aí? Não? Então vamos só aqui para a gente estamos caminhando para o término, tá, galera? A ideia era iniciar mesmo. Falar um pouco desse feudalismo aí, acho que uns 2 pontos ou 3 aí. E aí a gente vai... Fale. Tem uma pergunta aqui de Cauã Bernardo. Ele pergunta se vassalagem tem algo a ver com o comércio. Vassalagem, se tem algo a ver com o comércio. Você quer responder? Fica à vontade. Não, eu quero dizer para Cauã que vassalagem, na verdade, é um status social. É uma condição social, certo? Ou seja, a vassalagem é uma relação de poder que vai ser estabelecida entre um nobre que vai subordinar um outro nobre. Então, aquele subordinado, que é o nobre menor, vamos dizer assim, seria o vassalo de um nobre mais poderoso, tá certo? Então, não tem a ver diretamente com o comércio, mas o vassalo, ele também é um nobre, também vai ter poder, ele vai ter terras, ele vai ter um certo domínio na Europa, tá certo? É a minha opinião. É isso aí, né? Tenta esquecer, gente, quando for falar de Idade Média, tenta esquecer, mas esquecer mesmo de ideia de comércio. Nós falamos, quem chegou depois, né? Depois você pega essa live aí, que eu vou deixar repetindo o início. Nós colocamos muito bem sobre essa questão do comércio. E eu vou repetir de novo aqui. Quando a gente fala de Idade Média, o comércio era incipiente, era muito pequeno, né? Era alguma localidade tinha, e Ricardo falou muito bem, né? Um comércio interno, né? Existia, cada local tinha um pouquinho de suas práticas ainda comerciais, a moedazinha, etc. Que cada local tinha sua moeda, olha que loucura, né? Como é que uma moeda valia mais que a outra? Como é que era isso? Enfim. Então vamos tentar entender a Idade Média, ela como essa coisa mais do campo. Por favor, quando for estudar a Idade Média, veja como uma estrutura de campestre mesmo, sabe? Só que sustentado numa ideologia católica, né? Numa ideologia de hierarquia católica, sustentado numa ideia de lutas, de guerras, né? De domínio, de dominação, sustentado numa ideia de que o subordinado, aqueles que foram, né, conquistados, se não tiverem como prática religiosa o cristianismo, vai ter que ser, ou senão serão decapitados, tá entendendo? E compreender a Idade Média dessa forma, entendeu? Um local em que a sobrevivência da humanidade ela se volta para o campo. Ela se volta para o campo. Era ali que era montado os castelos. Vamos lá, vamos, como é que era essa Idade Média? Tinha os castelos, tinha a igreja, né? Tinha o campo, tinha a floresta. Então, é nessa estrutura montada de castelos aí que tem suas fortalezas, muitas delas montadas no alto, né? Se a gente pudesse
eu vou ver se na próxima aula a gente entra em um museu virtual, né, que nos permite adentrar em alguns castelos medievais, para a gente ter uma noção como é que era, né? Muitos deles ficavam no alto, né, de colinas, justamente que lá do alto dá para você ver o inimigo que está chegando, é difícil de ser invadido, entendeu? Tem toda uma estratégia de guerra. Então, a Idade Média, eu estou querendo esclarecer bem para você, ela se dá dessa forma, né? Ela é bastante ruralista, né? Ela é de dominação de território campestre, né? De feudo, de domínio, mas também de muito respeito, de honradez, principalmente em essa relação aí, né? Em quem tem e quem não tem, tá? Em quem tem uma coisa maior, pode ser território, que tem um território menor, tá? E que nisso até o próprio rei ele se diminui a depender, para que cresça a ideia, né, da Igreja Católica como mentora do processo. Eu acho que é por aí, né, Ricardo? Eu acho que a ideia da Idade Média é mais ou menos isso. Ok? Tá me escutando? Estão me escutando vocês aí ou não? Então, tudo bem, tá? Vamos seguir aqui para terminar, porque está até na hora. Gente, só vamos falar um pouco do feudalismo, tá? Ou você acha que a gente pode deixar isso para depois, Ricardo? Para por aqui. Não, você que sabe, né? Para começo de conversa, é muito bom. Se for fazer outras abordagens, a gente pode seguir nessa eu tô preocupado do feudalismo mesmo, entrar só em feudalismo, que tem muita coisa a ser falada dentro do feudalismo, né? Eu acho que aqui é um ambiente que vai gerar pouco espaço para tratar desse tema feudalismo, com os impostos feudais, a estrutura social e tal. Podia deixar também para um momento mais só de feudalismo, vamos dizer assim. Você que sabe. Não, eu estou preocupado com o seu tempo. O seu tempo. Como é que está o seu tempo? Dá para segurar até. Eu estou até umas 3 horas, estou liberado. Então tá bom. Vou tentar chegar a pelo menos 10 para as 3 aí para. Não, são 12h40, mais 10 minutos aqui que a gente termina. E aí é só anotar onde nós ficamos e a gente segue depois. Vamos lá, né? Quando a gente fala de Idade Média, tem essa palavrinha mágica aí chamada feudalismo, que vem de feudo, né? De território, de terra mesmo, feudo, terra, né? Então vamos lá. E ela se estrutura nisso aí, no chamado colonato, né? Colonato do colono, que é uma característica lá atrás, né? Que acontece desde a queda do Império Romano. Quando Roma, ela, desmoraliza, né? Ela praticamente ficou inviável. A parte ocidental, tá, galera? A oriental, ela seguiu, tá? A parte ocidental. Então, quando ela chega a isso aí, né? Ela se desmoronar, com as invasões bárbaras, vai acontecer o quê? Um êxodo urbano. Aqui já é uma palavra até geográfica, né? Professor de geografia. Então, a saída da galera da cidade. Êxodo é expulsão. Então, esse colonato é uma ruralização. O colonato ele tem um pé em Roma, tá? Olha aí quem falou lá de Roma. Por que Roma? Olha aí. Olha uma característica que foi lá, né, da transição. Por isso que ela faz parte da Idade Média, tá? Esse colonato. Então, na medida em que Roma ela está em caos, ela vai se ruralizar, tá? Por quê? Porque as populações elas vão sair das cidades e vão para o campo, tá? O feudo, ele era o quê? Um benefício. Você quer falar, Ricardo, ou não? Não, fica à vontade. Tá. O feudo, ele era um benefício. Quer dizer, uma forma de agradecimento pela ajuda prestada em termos militares por um guerreiro ou termos espirituais por um clérigo, tá? É um benefício. É um benefício, a gente pode traduzir aqui para a gente mesmo como um benefício, né? O feudo era um benefício, né? Um benefício prestado para aquele que está na guerra, um benefício prestado pelo clero. Portanto, não necessariamente era um pedaço de terra, como o Ricardo até colocou, né? Não era necessariamente um pedaço de terra, mas a terra era a melhor forma de agradecimento que alguém poderia doar, já que a economia estava toda voltada para a subsistência. Eu sempre coloco o seguinte: terra é poder. Trazendo para hoje. Quem tem terra hoje não tem poder, se a gente fala assim, né? Fulano namora com o filho do fazendeiro. A ideia de fazendeiro não é terra, não é riqueza. Imagina na Idade Média, meu amigo. Tá? Imagine aqui. Então, quem tem terra tem poder, e muito poder, tá? E aí, o seguinte aí que não saiu, quero ver o que é essa uma. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui.
Uma ponte, por exemplo, é que não tá no meu aqui, tá? Uma ponte, por exemplo, poderia ser doada como feudo, pois a cobrança de pedágio pela passagem ajudaria a sustentar que a recebesse. São os exemplos, né? Então, o feudalismo, né, deixa eu passar aqui, foi uma forma de organização sociopolítico e econômico, tá? Que predominou lá na Europa, no caso especificamente na França, no período final da Alta Idade Média, ó, Alta Idade Média, início da Baixa Idade Média. Então, de novo, aqui, tá? Essa é a minha internet. Estão me ouvindo aí? Sim. Deixa eu botar de novo ali para aparecer. Para aparecer aqui para vocês, que no meu não saiu. Quando não sai no meu, não sai no de vocês. Então vamos lá de novo. Feudalismo. Vamos lá. Em que parte? É 10, né? 10.3. Vai mais. Aqui. Então, vamos de novo. A gente termina aqui, para ir, né? Então, o feudalismo foi a forma dessa organização política e social, né? E, sim, como eu estava falando, então lá na frente, nós vamos dar mais exemplos, né? Na prática, como é que era esse feudalismo, tá? Então, podemos chamar de feudalismo, né? O conjunto de características que abaixo estão listados, tá? Ocorrendo ao mesmo tempo. Então, aqui abaixo, a gente vai... Eu coloquei aqui em A, B, C, D, tal, que são as características do feudalismo. Eu vou dar uma lidinha só, a gente retorna na próxima aula, né, Ricardo? Em cima disso aqui, né? Para que fique melhor para ele, porque isso aqui tem que ser bem melhor trabalhado. Então, aqui, vamos lá. Quais são as características? Economia agrária, tá? Isso é feudalismo. Ligada ao que? A subsistência, não o comércio, tá? Sem dinheiro, ó, desmonetarizada, tá? E de baixa produtividade. Porque acho que o Ricardo caiu aí, tá? E de baixa produtividade. O feudo é uma unidade produtiva dividido em um mão senhorial, tá? Outra característica, a questão, né, da covéia, da banalidade. Enfim, eu não vou adentrar isso aqui agora, porque aí vai delongar demais. Mas eu acho que nesse primeiro momento que a gente tem que falar aqui para vocês é justamente como a Idade Média ela foi formada, né? O que é essa Idade Média? Né? Quando a gente fala de Idade Média, o que nós estamos falando, na verdade? O que? Como é que ela se estrutura? Ela vem de onde? Caiu de paraquedas? Não. Né? Então, esse primeiro momento, essa parte 1 da nossa live, a gente traçou o aspecto da Idade Média e agora a gente vai colocar as características dessa Idade Média. Mas eu acho que aí uma próxima live, né? Que a gente vai fundamentar melhor sobre esse feudalismo, trazer exemplo desse feudalismo, trazer agora como a igreja, ela manipulava esse poder aqui, a cultura na Idade Média, entendeu? Acho que um outro momento aqui a gente pode avançar nisso aí. Mas diga aí, meu amigo, o que você gostaria de ainda apimentar aqui nessa nossa discussão? Não, Vagão, aí é como eu falei, o feudalismo é um tema muito amplo, né? Tem características que são peculiares e tal, né? E aí a gente vai, eu prefiro que seja discutido no momento de um tempo mais disponível, né? Mas lembrando que o feudalismo ele vai se contrapor a tudo que a gente fala hoje de capitalismo, né? Já imaginou, por exemplo, você dizer que é rico sem ter dinheiro no bolso, mas você tinha terras. Então, a terra era a medida de riqueza. E, por incrível que pareça, quem tinha dinheiro nessa época feudal, dinheiro mesmo, esse dinheiro não tinha tanto valor como se tem hoje. Hoje o mundo gira em torno do dinheiro, mas na época do feudalismo era terras que era a relação de poder, era a referência de poder. Perfeito. E agora, galera, vamos deixar esse momento aqui um pouquinho para quem queira fazer pergunta, tá aqui no microfone aí e também imagem. É só me dizer quem é que eu libero aqui, tá? E aí você faz a pergunta. Vê aí quem é que tá. Quem é que tá.
Quem é que tá? Ricardo, eu acho que você saiu de sua carteira, que você estava sentado Foi, eu lá não em sei, eu cima e vim está pegar aqui aqui, com eu o não sei por estudante. quê. Não sei, não. Você clica e arrasta para lá. Estou tentando, mas não está dando, não. Deixa eu ver. Não tá indo, não. Tá, então deixa. Então faz o seguinte, você clica lá então, clica lá. Consegui Aí, agora. agora foi. É isso mesmo, é igual a gente sala de aula, a gente fica andando, vai lá, senta lá e volta, e é isso aí. Luiz, Alguém quer temos aí, Luiz, gente? Ayana, Cailane, Rafaela, temos Peraí, deixa eu ver, Daniela, cara. Igor, Bruna e a Cláudia. É, se quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade. Alguém quer perguntar algo? Eu escrevi aí, hein? Estamos aguardando alguém que quer ir. Luiz, quer perguntar alguma coisa? Luiz, meu amigo, você não quer falar para a gente um pouco do que você está lendo, o Papa Negro, não? Em que o que nós estamos falando aí tem a ver com um pouco dos capítulos que você está lendo sobre o livro Papa Negro? Quer falar? Eu libero aqui para você. Deixa eu abrir aqui esse microfone seu. Luiz, como ele só com o microfone, né? Vamos abrir aqui para Luiz. Tem basicamente tudo a ver com. Oi? Fala de novo. Tem basicamente tudo a ver o Papa Negro com o assunto que a gente está tendo agora. Porque ele vai tratar justamente desse momento do mundo onde a igreja toma conta. E ele vai botar a luz, entre aspas, em cima de um Não saiu, não. conjunto. Parou no botar. Tá me ouvindo? Não, Luiz, esse não tem, finalzinho, não tem esse vídeo de finalzinho não saiu Luiz, não? bacana no meu, não. Que ele vai retratar tudo o que está sendo falado aqui e que ele vai ficar principalmente botar uma luz em um grupo, basicamente em um grupo de não seriam clérigos, mas seriam de uma grande potência da comunidade naquela época, onde existiam reis, existiam padres, e que eles lutavam por uma, entre aspas, como é que se diz? Um poder? Por esse poder que eles queriam ter. Infelizmente eu caí aqui, cara. Eu perdi um pouco de sua fala, mas o Ricardo acompanhou, não foi, Ricardo? Não, acompanhei. Ele está falando que o conteúdo do livro tem uma relação muito direta com o que a gente abordou aqui, principalmente no aspecto de que a igreja tem interesse de dominar, certo? Essa igreja que dominou no passado não mais domina hoje. Ela tem um papel fundamental, mas esse Papa, né, de hoje, o Papa que está lá no Vaticano, ele não tem mais o poder que já teve um Papa nesse contexto, né, de paralisar guerras, de interferir em questões políticas e tal. Hoje não tem mais. Então, o Papa tem uma função mais simples do que já teve naquele contexto. Certo? Tanto que no livro, tipo, eu imaginei quando eu tava lendo que basicamente tem uma roda onde eles sentam no início do livro e lá eles sentam. Eu imaginei como se fosse a tábua redonda que tem que é retratado em vários filmes, que também Sim, são relacionados sim. à Idade Média. Sim. Você está mais ou menos em que parte? Você está no meio do livro? Você está Não, já perto tô do meio do livro? terminando. Já tô nas 180 por aí. Você vê as intrigas que tem lá, né? Sim, principalmente questões que também são muito abordadas hoje, só que de maneiras diferentes, como o roubo, estupros, homossexualidade, só que, claro, de uma outra forma. Sim. É os bastidores, né, do clero.
que existe na Netflix alguns os seriados que retratam isso aí, tá? Eu esqueci o nome, mas a gente pode fazer uma pesquisa. Na Netflix tem uns filmes que falam sobre, né, essas dinastias reinantes dentro da Igreja Católica e como é que era feita, né, internamente o poder dessa igreja. Do ano passado teve um filme que eu acho que quase eu ganhei o Oscar, que estava dentro dessa temática. Eu só preciso procurar. Dois Papas, o que você está falando, Luiz, é Dois Papas. Sim, tem. Eu já vi fala isso. sobre os dois últimos papas, né, no caso, o Bento XVI, transitando o poder, né, depois de renunciar para Francisco. Uhum. Kailane, ô Luiz, coloque agora o seu no mute, seu microfone no mute aí. E aí vamos ver, Kailane. Você quer falar, Kailane, aqui com a gente pelo... Eu vou liberar seu microfone, e aí a gente escuta a sua voz, minha filha, tá? É bom escutar a voz. Então, ó, já liberei aí, viu, Kailane? Se você quiser. A pergunta dela é fantástica, viu? A pergunta de Kailane é muito oportuna. Estou vendo aqui, eu quero que ela fale. Fale aí pra gente, minha filha. Não digite, não. Ela tá com vergonha. É isso aí, eu sou um pouco com vergonha, mas, professor, enquanto ele falava, eu lembrei que eu imagino como se fosse uma situação de agora. Sim. Porque eu vejo que a igreja ainda tem um pouco de importância na nossa vida, de certa forma, e a gente, nessa situação de crise, acaba indo bastante para esse lado de religião. A pandemia a gente já relaciona a uma, como posso dizer, uma praga. A gente já relaciona isso como uma praga. E sim, e acaba indo para o lado da igreja, tendo esse pensamento. E eu imagino como seria se... Exato, um apocalipse, Luiz. Eu imagino como se fosse algo ruim para a gente, se ainda estivesse nessa época. Porque as pessoas ainda teriam mentes fechadas para se tratar disso e acabaria não levando a sério os que os médicos dizem. Uau, tá vendo aí? Muito oportuna. Fala, Vagão. Tá vendo, Ricardo? Então, professor. Eu só sei de outra coisa, viu? Antes do Vagão falar. Muito mais fácil de responder na Idade Média, se fosse como é como difícil agora. Seria muito mais fácil. Só tinha um caminho. Foi Deus, praga de Deus. Enfim. Sem precisar entrar no campo da ciência, não, meu Deus. E exatamente, se fosse... Estão me ouvindo aí? Tá, pode falar. Eu achei fantástico a sua pergunta. Parabéns, entendeu? Vamos lá, vamos colocar algumas coisas aqui. Primeira coisa é o seguinte: a Igreja Católica. Kailane, só quero que você coloque seu microfone no mute. Coloque seu mute. Vou colocar, professor. Que aí fica sem a zoadinha. Pronto, obrigado. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos lá. Como o Ricardo colocou muito bem ali no início, a Igreja Católica, ela ainda tem seu poder. Claro que ela tem seu poder. Tanto é que o Vaticano, que é pequenininho, é um Estado. Que aí outra coisa histórica, como é que se explica aquilo ali, né? Aí tem a ver, né, com Mussolini, etc. Bom, mas vamos lá. Então, ela tem o seu poder, sim. Né? É uma das maiores religiões do mundo. No planeta Terra, o cristianismo é uma das religiões da forte. Claro, o avanço dos muçulmanos é inegável, né? Inegável. Mas o poder da Igreja Católica ela é muito forte. Muitos estadistas, muitos presidentes, ou seja ele o que for, se não for católico independente. Pois é, se eu continuar o que o Vagão falou, então a Igreja Católica ela exerce esse poder de supremacia, considerando o cristianismo como religião número 1, tá certo? Depois dela vem aí o islamismo, mas não chega a estabelecer um poder supremo, né, como já foi. Eu só peguei aqui para você não ficar no silêncio aí, mas pode prosseguir. Porque eu fico caindo, não sei porque minha internet aqui resolveu agora de tarde ficar assim, e ela não é disso.
Mas olha só, então é isso. Então a primeira coisa é respeitar a instituição. Segundo, ela tem o poder? Tem. Mas vivemos em um planeta em que boa parte dela vive na sua democracia, seja ela capitalista ou não, uma parte não é na democracia, mas que tem que respeitar isso aí, né? Esses povos pelo mundo que tem como orientação a religião católica. Então ela tem sua força, assim, ela tem seu respeito, tá. Claro, em suas devidas proporções. Jamais, como foi na época, né, que nós estamos aqui contando, em que ela dominava. Aí era diferente, ela dominava esse mundo. E dominava pela mentalidade. Aí eu estou já adentrando, minha querida Kailane, no que você está colocando. Se isso fosse naquele período, como também tivemos as pestes, porque a mentalidade da Idade Média até hoje persiste. Eu sempre digo isso, que na história, os fatos econômicos, as coisas mais estruturais, materiais, as mudanças tecnológicas, tudo isso se vê rapidamente. Agora, mentalidade não. Mentalidade é uma coisa que demora e pode ser gerações e gerações, né? Veja hoje quantos pensamentos nós temos ainda da Idade Média, né? Que acha que é uma praga disso aqui mesmo, que é uma ideia apocalíptica mesmo, né? Como é que algumas igrejas estão tratando isso aí, seja ela católica ou protestante, sobre essa pandemia, né? E essa superstição, vamos assim dizer, também que existe. Então, eu tenho certeza que se fosse esse momento lá na Idade Média, seria explorado dessa forma. Seria explorado como o fim do mundo. Que as pessoas deveriam estar fazendo aqui, era o quê? Procissões, apesar que não pode fazer para aglomerar, né? Ainda tem essa, nós estamos com uma pandemia diferente que não pode aglomerar pessoas, que na Idade Média o que se tinha que fazer era aglomerar nas igrejas, orar, né? Fazer as orações, fazer as missas e principalmente fazer as peregrinações, né? Fazer orações constantemente. Hoje não dá por causa da pandemia, mas seria levado a essa categoria, né? Uma categoria de catástrofe, de que é o pecado que está dominando o mundo, né? Penitenciai-vos. E no caso da Igreja Católica, tinha que passar pela igreja, né? Não tinha essa coisa de você em casa sozinho, você seria se purificado, vamos assim dizer. Lá não. Lá você tinha que ter a presença do seu clero, né? Um padre, um bispo, sei lá quem for, mas é ele que seria o canal para misericórdia, vamos assim dizer, tá? Então as missas, as procissões seriam muito mais incentivadas, tá? E a coisa iria ser levada, e vou passar para o Ricardo, a coisa iria ser levada muito pela questão religiosa do que científica, que é uma coisa hoje que se coloca muito isso, né? Para que ciência, tal? É coisa de Deus. Então vamos orar, pedir a Deus mais, porque só Deus resolve. Sim, Deus resolve, mas a gente sabe da importância da ciência, da fé com a ciência, né? Então, a exploração que seria, se fosse naquele período, Kailane, e eu acho que seria um bom tema para se trabalhar no Enem, um excelente tema, tá? E que vocês poderiam já sair na frente, né? Fazer justamente, se isso fosse na Idade Média, como seria tratado. Eu acredito que seria dessa forma mesmo, né? Como um apocalíptico, porque a Idade Média ela é uma sociedade formada nas bases da Bíblia. Né, da ideia de rei, rainha, senhor, servo, né, apocalíptico. Então, seria um momento apocalíptico e, né, para sair disso aqui, teria que ser com muita penitência, né, com muitas doações, né, com muita oração, com muita reza, no caso, muita reza e procissão. Mas fala aí, meu amigo. Não, é um fato curioso, Kailane, já que você tocou nesse assunto aqui, na Idade Média, no período que a gente viveu a peste negra, a igreja insistentemente falava que era uma praga, era um castigo divino, tá certo? Só que, curiosamente, muitos clérigos foram contaminados pela doença. E agora, como é que você vai dizer que é um castigo divino se um papa adoeceu, se um bispo adoeceu, se um padre adoeceu? Então, eles começaram a sepultar os clérigos dentro da própria igreja para que a comunidade não percebesse, né, que aquela peste ela não distinguia quem era religioso ou não distinguia o religioso de uma pessoa comum, simplesmente ela matava. E a igreja teve que engolir o choro, vamos dizer assim, porque essa história de praga, de castigo divino, não colava diante da circunstância de que os clérigos também estavam morrendo. Mas nossa sociedade, como o Vagão falou, nossa sociedade cega, estúpida, ignorante, né? Qualquer bobagem que se fala, todo mundo acredita. E hoje, infelizmente, em 2020, a gente encontra ainda pessoas cegas, seja por fanatismo religioso, seja por fanatismo político, que simplesmente não quer
querem enxergar que a ciência tem o seu papel preferencial, tá certo? É só essa colocação aí. Bacana. Agora, sua fala saiu meio pipocando, não sei se para todo mundo escutou direitinho. E aí Ricardo, eu sugiro na próxima, né, se assim você querer que a gente continue e tal, trazer um microfonezinho, ó. Quando a gente tem um microfonezinho, eles concentram mais. Entendeu? O microfone, ele concentra mais do que... Não, eu tenho um fone de ouvido, mas não é de boa qualidade, não. Então eu preferi não usar, né? Porque ele faz um certo barulho. Mas são coisas que a gente pode afinar aí. Vamos lá, minha gente. Mais alguma pergunta? Mas aqui tá bom demais. Luiz, só lembrar da crise do papel higiênico. Ah, tá. Luiz é gente pois boa, viu? Menino bom aí. Conheço lá da Sagrada. Kailane tá falando, mentes fechadas, sim, mentes fechadas, com certeza, né? Não é à toa que existe a bancada, né? A chamada bancada da Bíblia, né? A bancada que tá lá no Congresso, que o povo é que elege, para manter esse tipo de pensamento mesmo, entendeu? Das mentes fechadas, né? E aí por aí vai. Mais alguma outra pergunta, meu povitos? Ana Cláudia tá digitando aí. Quer falar, Ana Cláudia? Eu abro aqui para você falar, minha filha. Você viu a pergunta dela aqui, Pagão? Não, falei. Professor, por que o período da Idade Média se encaixa tanto no tempo de hoje? É o que a gente está comentando agora, né? Ou seja, mudam-se as rotas econômicas, mudam-se as teorias, mas a mentalidade ela vai a passo de tartaruga e muita gente ainda tem um pensamento bem apropriado para o tempo da Idade Média, né? Quando você ajoelha no meio da rua, ou então você diz que o vírus não vai te pegar porque você tem fé em Deus, aí você está se voltando aí contra a ciência e voltando o seu pensamento à Idade Média propriamente dita. E vou voltar mais uma coisa que eu falei lá atrás, a ideia do conhecimento, né? É óbvio que quem está no poder quer manter essa estrutura como está, é óbvio. Volto a dizer, a bancada da Bíblia, né? Manter as pessoas no quê? Na ignorância. Lá atrás eu falei da força que é o conhecimento, né? Da importância do que é o saber na pessoa. E isso perpassa principalmente, né, pela ciência, né? Pelo conhecimento científico. E então, a estrutura montada de poder que está, não só aqui no Brasil, mas no mundo, né, para manter como o povo vive na ignorância. Aí por isso é da Idade Média, né? Por manter essa galera na ignorância, é você perpetuar o poder para quem lá está. É para quem lá está. Então, para que ter escola pública? Né? Para que ter professor? Né? As igrejas por si só dão conta do processo. Né? Os padres, os pastores, e aí vai. Então, você obscurecer uma sociedade do conhecimento é você permitir para quem domine perpetuar no poder. É por isso que a gente fala, né, do cuidado que devemos ter com os rumos que nós estamos tendo para frente, né? A humanidade, ela mais do que nunca agora, ela está precisando de passos avançados e muito bem pensados, porque senão, como alguns colocam, podemos retroceder muito mesmo, mas retroceder. E aí eu e Ricardo, né, os professores de história, historiadores, é que nós temos esse papel de alertar mesmo. Alertar como? Fazemos, a única coisa possível de a gente fazer é virtual, mas nós estamos aqui fazendo, né? Esclarecendo, debatendo com vocês. Ninguém tem o poder do conhecimento, né? Detém o poder absoluto do conhecimento. Mas o que a gente já tem de vivência, eu e o Ricardo, a gente pode mostrar para vocês. E vocês aí fazerem, né, o julgamento de vocês, ler outras leituras, outros vídeos, tal, e tirarem conclusões de vocês aí. Então, muitos querem que de agora em diante, né, se pudesse, ficaria totalmente no obscurantismo mesmo. O poder liberta, essa é a verdade, né, Vagão? Perfeito. Mais alguém, gente, que o professor Ricardo tem que sair. Ele falou, hein, vixe? 3 e 8. Então... Tá. A discussão tá boa, mas eu vou segurar mais um pouquinho. Mais alguém aí? Alguém? Ver se tem alguma Alguém? nova aqui.
Igor, quer falar alguma coisa, Igor? O Igor tá ali, tá? Eu vou abrir para você. Você quer falar, Igor? Abre para você o microfone aqui. Sim, Caliane, sim. A ideia de você estudar história é compreender o passado para, nesse presente nosso, né, termos diretrizes para não recorrermos em erros, né, que outrora fizemos. A ideia de história é isso aí, né? Obrigado. Sem entrar no mérito da política, mas acreditar que alguém, ou pensar que alguém acredita em terra plana é o fim da picada, né? Certo? Horrível. Sem discussão. É verdade, verdade. Alguém quer fazer pergunta, quer falar? A gente queria ouvir vocês. Eu libero. Fala, Luiz. E o interessante também é ver o quanto a Igreja Católica conseguiu sobreviver dentre todas essas religiões que eram muito antigas e não sobreviveram. E isso foi basicamente porque a Igreja Católica ela se remontou durante os tempos para ficar nos moldes da nossa cultura atual. Sim, perfeito sua leitura, né? É igual a ideia quando a gente fala do capitalismo, né? Porque ela até hoje está aqui, é uma espécie de um vírus, né? Não no caso da igreja, não estou dizendo que a igreja é um vírus, mas estou falando que ela se readapta com a realidade da humanidade, né? A humanidade ela vai se modificando, que a cultura ela é dinâmica, a gente sabe disso, né? A cultura ela se reinventa e a igreja vai se reinventando, claro, um passo tradicionalista, né? Mas ela vai se fazendo. Fala, meu filho. É uma opinião muito pessoal, Magão e Luiz. Eu acho que a igreja, ela, claro, eu concordo quando você diz que a igreja se mantém de pé, firme, forte, mas a igreja não deu aquela sacudida necessária, né? Um exemplo, o celibato, né? Por que é que se mantém o celibato? Uma instituição bem milenar, que até hoje, né, se proíbe esse vínculo carnal de padres e tal, certo? Então a igreja, eu acho que ela ainda está, a sua estrutura, a sua essência, ainda está muito concretamente presa àquele passado. Não se mudou tanto. Tanto é que alguns padres que foram progressistas não vingaram muito bem dentro da igreja, porque existe uma pressão muito grande de manter as coisas como elas estão. É uma opinião minha. É isso aí. Alguém mais, meu povo? Só uma coisa. Vou fazer aqui um parênteses, tá? Porque perguntaram lá no WhatsApp sobre essa questão de quando é que retorna a aula. Gente, de cultura, né? De educação, no caso, a Secretaria de Educação, uma foi entrevista que fizeram, eu posso deixar lá para vocês, e ele coloca muito bem isso. Enquanto ainda, né? Ele coloca bem lá, enquanto tiver risco para o povo da Bahia, vai manter como está. A estrutura, o governo, né? O Rui Costa, ele não vai abrir, por enquanto, sala de aula, enquanto nossa escala de morte estiver alta. Então ninguém sabe, não adianta fazer a pergunta, né? Professor, quando é que vai? Ninguém sabe disso aí. As autoridades, nós vivemos, a escola, é uma coisa que o professor, estudante de público tem que entender. A escola pública, ela não tem um dono, um dono físico. Ela é uma instituição, ela é do Estado. E ela não pode, sozinha, em determinado local, abrir, outras não. Então, são decretos, né? E, sim, outra coisa, Ricardo, além de professor de História, é advogado também, tá? Né? Fez graduação lá na UESC, e ele sabe muito bem. decretos que o Estado tem que descer um decreto, e aí sim, a partir de determinado dia, que as coisas voltarão à normalidade, entre aspas, porque as coisas vão mudar muito, e aí sim as escolas vão se reabrir. Mas quando? Não sabemos. Ninguém sabe. Portanto, temos que ficar atentos mesmo a essas informações, principalmente informações oficiais, entrar em sites oficiais do governo, né? Entrar em sites oficiais mesmo, tanto o governo estadual, o municipal e federal, porque somente através dessas informações originais, né? E não de fake e nem de zap, é que a gente vai realmente
ficar sabendo. Agora, o dia exato que me perguntaram lá, não sabemos, cara. É ficar atento aí, ficar em casa, a gente coloca sempre o hashtagzinho, né? Fica em casa, vamos aguentar, porque a ideia, quando o Estado lançou, são 3 meses, né? Aí só se prorrogar de novo. Mas se nós, o povo, tentar conseguir ficar nesses 3 meses dentro de casa e a coisa equilibrar e descer e ver que não tem mais problema de os hospitais públicos, né, abarrotarem de gente e vai morrer, vai ter que escolher quem vive. Enquanto isso aí, né, não ficar, vamos dizer, entre aspas também, normal, não tem aula. Eu acho que falei bem o que é. Não tem aula. Por isso que nós estamos aqui, né, eu, professor Ricardo e outros professores, teremos mais live. Para isso, é uma forma que a gente... Outra coisa, não somos obrigados, porque pelo sindicato, o professor não precisa, professor do Estado, não precisa, não é obrigado a estar fazendo live, a estar trabalhando em atividades extras, não. Não é obrigado, não. Porque a gente gosta, eu sinto falta, né? Vira e mexe, eu fiz pesquisa nessas questões de videoconferência, pensando justamente em estudante. Porque site para videoconferência, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, é fácil. Né? Mas a minha preocupação é justamente como é que o aluno ele participa do aprendizagem do conhecimento. Então foi aqui que eu descobri nessa plataforma aqui uma forma de abrir uma câmera, abrir uma fala, que você mesmo fala, a gente escute, e aí sim a interação acontece, e aí sim o conhecimento ele caminha, tá? Então, assim, é uma satisfação, eu tenho certeza que também para o Ricardo, também é uma satisfação nossa. A gente está fazendo isso aqui, tanto é que ele já poderia desligar a câmera, mas ele, não, vamos lá, vamos mais um pouquinho, porque é delicioso para a gente, né? Trabalhar, aprendermos junto com vocês também. Então, de coisa que a gente aprendeu aqui hoje com vocês, a pergunta de vocês faz a gente reaprender as coisas. Até porque, às vezes fica guardado aqui e vem, fale. Até porque, né, ninguém veio aqui empurrado, vieram por conta própria, então certamente estão interessados. Então, como a gente falou no começo, a intenção é promover algo de bom, algo a mais para vocês. Afinal de contas, a escola pública merece respeito, né? Mas o momento é crítico, não tem o que o governador fazer, ele não pode simplesmente abrir as portas e dizer todo mundo vai voltar, porque senão o ano letivo vai ser comprometido, porque essa questão também vai acabar resvalando no sistema de saúde, a gente não tem estrutura para isso. Então, é um momento delicado, o Amélia Amado não tem autonomia nenhuma, tem que esperar um decreto do governador, e enquanto isso não acontece, né, vamos vivendo nossa vidinha protegidos e tal, seguindo as orientações da saúde, de quem tem capacidade para opinar na saúde, tá certo? No final das contas, certamente não vai ter prejuízo, pelo menos eu acho que da nossa parte professor, né? Ninguém vai enforcar você, ninguém vai botar você na parede por conta de nota de prova, não, se resolve. Agora, é uma questão oficial de governador, então a gente não pode fazer nada, somos tão vítimas quanto vocês, tá bom? Tá bom. Caí. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Estão me ouvindo? Então, voltando. Então, agradecer a vocês, né? Que não é obrigação de vocês estarem aqui, né? Começamos com uma galera um pouco maior, diminuiu, não tem problema. É o primeiro momento nosso. A ideia é que vocês disseminem isso aí, que a gente vamos fazer outros, né? Com certeza. Estão de parabéns. A ideia é o conhecimento, aquilo que eu falei. A ideia é o conhecimento, né? A gente está batendo esse papo com vocês. Né? Vocês poderiam muito bem estar fazendo outra coisa, né? Às vezes até a gente sabe que a maior parte é difícil ter internet, mal tem um aparelho para ver isso. Ninguém sabe como é que muitas pessoas estão morando hoje em dia aí. Que hoje a necessidade básica maior é a alimentação. É por isso que o governo fica liberando dinheiro exclusivo para alimento, porque é isso mesmo. Né? É um momento histórico muito pesado que nós estamos vivendo para a humanidade. Mas, assim, muito obrigado, de coração mesmo. Eu estou aqui, vou para ficar em minha casa aqui, mas com o coração do tamanho do mundo, porque vocês participaram aqui, interagiram. Muito obrigado ao meu amigo Ricardo aí, né? Foi essencial, né, sua participação, e sempre será essencial. E teremos um outro momento, se assim vocês quiserem tudo acontecer, de vir mais outros professores, não só aqui professor de história, mas a gente pode, a depender de uma temática, inserir os colegas aqui.
entendeu? E a gente fazer um tema livre, né, sem necessariamente essa coisa mais fechadinha, né, de aula para o Enem e tal, uma coisa mais aberta, mesmo com temas abertos, entendeu? E aí a gente inserir as discussões, né, pertinentes. Mas muito obrigado, tá? Minhas considerações finais é essa aí, que, repito, isso vai gerar essa aula, eu vou disponibilizar depois para vocês essa aula. Alguém me pediu aí esse slide, eu vou mandar sim lá para vocês, logo agora aqui lá pelo Zap, tá? E é isso, muito obrigado, Deus abençoe, fique em casa, obedeça papai e mamãe, cuidado com o vovô, com vovó, cuidado com o titio, né? Vamos ler, quem está com livro de história aí, pegue, quem puder fazer uma pesquisa de história, não fique parado não, né? Que é igual bicicleta, ficar parado, cai. Meu amigo Ricardo, Deus abençoe, fique na paz, meu irmão, dê seus comentários finais aí, e vamos nessa. Não, eu agradecer a oportunidade, para mim também foi algo novo, né? Nunca tinha participado com o Vagão numa sala como essa, nunca tinha entrado num ambiente como esse, então para mim foi melhor do que eu esperava. Agradeço muito aos meninos, e façam a parte de vocês, porque a vida, ela é, vamos dizer assim, uma surpresa, né? Então, vamos fazer a parte de vocês, estar preparado, estar sempre com a máquina funcionando, tá? Para que o conhecimento seja sempre ativo, ok? Então, eu queria agradecer, obrigado, Vagão, e até a próxima. Acho que ele vai voltar aí para se despedir, ok? Deixa eu ver se ele aparece aí. Bom, voltei, não deu para eu te ouvir, que essa internet minha... É só para agradecer, obrigado mesmo, vamos tentar outras, tá? Estou saindo que eu vou também dar uma assistência a outra escola aqui, tá? Muito obrigado, precisando de mim aí, é só falar, viu, meu caro? Um abraço, meninos, tchau. Valeu, meu filho. Tá. Valeu, abraço, tchau, para aqui.